Olá, bom dia. O meu nome é Ana Paula Ribeiro. Eu sou terapeuta transpessoal e facilitadora de constelações familiares. Estou aqui hoje para vos dar a palestra sobre a visão sistémica da relação com o corpo. Bora lá? Então, o nosso corpo tem várias funções e é constituído por vários órgãos. Cada órgão tem uma função específica e cada órgão pertence a um sistema e contribui com a sua função para esse sistema. E depois o sistema também tem a sua própria função. Por exemplo, o sistema hormonal, o sistema nervoso, o sistema respiratório. Cada um tem vários órgãos e cada um depende dos vários órgãos e da forma como os vários órgãos estão a funcionar. O nosso corpo também tem a função de nos dar indicações a todo o momento de como está o nosso estado emocional. Por exemplo, quando nós estamos nervosos, o que é que acontece no nosso corpo? O nosso coração começa a bater rapidamente. A nossa respiração começa a ficar muito acelerada. E isto dá-nos a indicação de que nós estamos nervosos, não é? Já pensaram no preço que o corpo paga quando nós estamos nestes estados alterados? Já pensaram no trabalho a dobrar que o nosso corpo tem? No trabalho de cada órgão, no trabalho de cada sistema? E já pensaram que isso e depois tem um preço? Há uma fatura a pagar? Pensem nisso. Então, todo o nosso corpo, a nível interno, ele funciona lindamente, ele não precisa da nossa intervenção. Há funções das quais nós temos consciência, há outras que nós não temos. Então é muito importante nós estreitarmos a nossa relação com o corpo para conseguirmos perceber como é que nós estamos e para perceber também todas as mensagens que o corpo nos dá. Então posso-vos perguntar, como é a vossa ligação ao vosso corpo? Qual é o nível de conexão que vocês têm com o vosso corpo? O corpo está sempre a falar connosco. Nós é que não o ouvimos. É muito importante que nós consigamos ouvir o nosso corpo e discernir as mensagens que ele tem para nos dar. O corpo é a parte de nós que se encontra na realidade, no presente, no aqui e no agora. Se nós não estivermos atentos ao nosso corpo, nós não estamos no presente. E muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos na nossa mente. Porque a nossa mente não está, ou raramente está no presente. A nossa mente está muitas vezes a criar ilusões, a criar realidades paralelas. Ela está noutro lugar. Normalmente ou no passado ou no futuro. Ela raramente está no presente. Então é muito importante que eu consiga ter uma boa ligação com o meu corpo para que eu consiga viver cada vez mais no presente. O corpo é o veículo para o nosso inconsciente falar connosco. Esta parte que nós temos que fizeram o favor de lhe dar o nome de inconsciente é interessante, porque o inconsciente está consciente a todo momento às sensações do nosso corpo. O nosso consciente é que não. É interessante, não é? Então, se nós percebermos isto, percebemos a importância da nossa ligação com o corpo e a importância da nossa estadia no presente. Então, outra situação que eu gostava de falar com vocês era a parte do corpo ser energia. Todos nós sabemos que o corpo é energia. E se o corpo é energia, a forma como nós estamos conectados com o corpo fala da forma como nós estamos conectados com a energia. A forma como estamos conectados com o corpo fala da forma como nós vivemos a nossa vida. Então, como é que nasce, quando é que nasce a nossa relação com o corpo? Então, o corpo é energia, certo? Então, podemos perguntar
Para responder a esta primeira pergunta, podemos nos perguntar como é que é a nossa ligação com a energia. Quando é que ela nasce? Como é que nasce e quando é que nasce a nossa relação com a energia? E se energia é vida, quando é que nasce a nossa relação com a vida? Como é que nasce a nossa relação com a vida? E isto é muito importante. Então, os primeiros veículos de energia que nós temos são o ar e o alimento. Então, se nós observarmos a forma como nós nos alimentamos e a forma como nós respiramos, nós vamos perceber a relação que nós temos com a vida. A energia vem então da respiração e do alimento. E esta relação com o alimento e com a respiração, com o ar, vem da vida intrauterina. Ou seja, o momento da gestação. Aqueles 9 meses em que nós estamos dentro da barriguinha da nossa mãe. Então, consoante a disposição da nossa mãe, durante a gestação, assim é a nossa relação com a energia. Interessante, não é? Então, vamos dar 2 exemplos. E só chamar a atenção para cada caso é um caso e não é sempre da mesma forma. Está bem? Mas estes são 2 exemplos gerais. Então, se a mãe tiver passado uma gestação muito feliz, descontraída, prazerosa, o útero vai receber muita energia. E o que quer dizer que a criança também vai receber bastante energia. Então, a criança vai se sentir segura. Se, ao contrário, a mãe tiver tido uma gestação com stress, com tensão, e agora vou abrir aqui um parênteses. Quando nós estamos com stress e com tensão, o que acontece com a nossa energia é que ela vai para os membros, ou seja, para os braços e para as pernas. Porquê? Porque é como se o nosso corpo achasse que no momento de tensão ou de stress nós precisamos de ir pelos mecanismos de defesa que são a luta ou fuga. E tanto para uma como para outra, nós precisamos que a energia esteja nos membros superiores ou inferiores. Então, quando a mãe está nesta situação de tensão e stress, se a energia foge para os membros, quer dizer que o útero vai receber pouca energia. Então, se o útero recebe pouca energia, o bebê vai receber pouca energia. E vocês sabem o que acontece ao útero quando recebe pouca energia e quando tem um bebê lá dentro? O útero vai contrair com uma ótima intenção, que é segurar a gravidez, segurar o bebê. Só que esta boa intenção do útero vai dar uma informação à criança de sufoco. Vai criar nela uma dinâmica de sobrevivência em que ela vai estruturar todo o seu organismo para viver com pouca energia. Interessante, não é? Se nós tivermos estes conhecimentos, nós vamos nos conhecendo melhor. Claro que a alimentação, como eu tinha dito, também é importante para percebermos esta ligação com o corpo. Então, perceber assim, como é que decorreu a minha alimentação no tempo da gestação? Será que a minha mãe comeu coisas variadas e eu recebi todos os nutrientes que eu precisei? E cá fora? Será que eu fui amamentada ou não? Tinha dificuldade em comer ou não? Será que eu comia aquilo que era bom para o meu corpo, que me satisfazia, ou eu comia aquilo que os adultos queriam que eu comesse? Porque se eu comia aquilo que os adultos queriam que eu comesse, o que vai acontecer é que eu desligo-me do meu corpo e dos inputs que ele me dá em relação às necessidades de satisfação, saciedade. E a respiração. Outro aspecto que é muito importante nesta relação com o corpo.
Sabem as pessoas que respiram o mínimo para sobreviver? É como se elas tivessem medo de respirar, de suster o ar dentro delas, como se não conseguissem. E como se respirar é viver, então já conseguimos perceber que estas pessoas é como se não vivessem, elas sobrevivem. Outras pessoas respiram profundamente e sofregamente, como se tivessem medo que o ar acabe, ou como se quisessem sempre mais, sempre mais. Então estas pessoas são, por norma, eternos insatisfeitos. Então tudo isto são informações que eu posso trazer para a minha vida e posso conhecer-me melhor através deles. Na formação do corpo existem 3 fases e estas 3 fases vão-me dar também algumas indicações da minha relação com a energia. Então, na primeira fase é a fase onde a energia entra no corpo, onde há uma recepção passiva desta energia, há um acolhimento, uma presença, uma alimentação. É normalmente designada a fase oral. E é nesta fase em que a mãe está mais ativa na criança, tem um papel preponderante. Numa segunda fase, que é a fase em que essa mesma energia vai ganhar movimento, existe a parte da exploração do mundo, da autonomia. Então aqui é a fase chamada anal e aqui a criança já não precisa tanto da mãe. Ela precisa mais do pai. Depois existe a fase em que esse movimento de energia vai ser direcionado. E nesta fase, chama-se a fase genital, e é a fase da identidade. Do eu sou eu e eu sou diferente da mãe e do pai. Então, se em alguma destas fases decorreu alguma circunstância, algum evento, algum acontecimento traumático, impactante, vocês já vão perceber que, consoante a fase, há situações que vão ficar comprometidas. A relação com a energia vai ficar comprometida de certeza. O nosso corpo conta a história da nossa vida no presente, mas também a história da nossa vida no passado. Conta também a história de como nós nos envolvemos com o meio ambiente e na forma como nós lidamos com as circunstâncias que nós adquirimos do meio envolvente. Seja das pessoas, seja a relação com o frio, por exemplo, seja o que for. Então, através do corpo, nós conseguimos perceber as heranças genéticas, os conflitos pelos quais estamos a passar, a forma como sentimos, a forma como pensamos, como é que funcionamos, as nossas características. Uau! O corpo é realmente uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, se nós soubermos utilizar. Então, o corpo interage com o meio envolvente, mas também com as decisões que nós tomamos para a nossa vida. É muito importante de perceber que se eu tomo uma determinada decisão para a minha vida, ela vai ter impacto no meu corpo. E o meu corpo vai me dar indicações de como vai receber aquela decisão. Então, o corpo está em transformação e indica-nos a toda a hora o que se passa dentro de nós. E afinal, quem é que manda no corpo? Sim, alguém tem que mandar no corpo, não é? Então, no corpo manda a criança. Ficaram admirados? No corpo manda a criança, mandam todas as nossas necessidades que não foram satisfeitas. E essas necessidades estão naquilo que nós chamamos a criança. Então já percebem a importância de nós estarmos conectados com a criança, ou seja, a importância do nosso adulto estar conectado com a criança. Quando o adulto não está conectado com a criança, o que é que a criança faz? A criança precisa de chamar a atenção do adulto. Como é que o faz? Através de dores,
de sintomas, de doenças, de vícios. É a forma que a criança tem de chamar a atenção do adulto. Ou seja, a criança vai usar o corpo para chamar a atenção do adulto. Porquê? Porque a criança precisa da atenção do adulto. Ela precisa que o adulto esteja atento às suas emoções, atento aos seus pensamentos, esteja presente para si próprio, que olhe para a criança e que perceba o que é que ela necessita. Então, se nós não queremos que a criança chame a nossa atenção através das dores, das doenças, dos vícios, nós temos que ter atenção a ela. Então, tudo o que acontece no corpo é uma mensagem da nossa criança e das nossas necessidades não satisfeitas. A melhor forma de lidar com estas mensagens seria o nosso adulto ouvir a mensagem e resolver. Mas normalmente o nosso adulto não liga, porque ele não tem tempo para essas coisinhas e então o que é que acontece? Ele quer é mais que a criança se cale e que essa dor passe e que essa dor desapareça. Então ele quer mais é que a criança obedeça ao que ele quer. Muitas vezes o que o adulto faz é tomar um medicamento para que a dor de cabeça passe, por exemplo. Mas quando nós tomamos um medicamento para que a dor de cabeça passe, a verdade é que a causa da dor continua lá. Ela não vai embora, porque nós não demos atenção. Então, por norma, o adulto dá atenção à criança apenas e só quando tem dor, quando tem uma doença. E é nesta altura que ele muda o foco do exterior para o interior. Então, se nós não queremos dores, se nós não queremos doenças, é bom que a gente tenha o nosso foco no interior e não esteja sempre no exterior. A verdade é que a nossa criança sabe perfeitamente isto. Ela sabe que nós só lhe damos atenção quando estamos doentes, quando temos uma dor. Ela sabe disso. Por isso é que ela usa esse mecanismo. Então é necessário fazer uma reaprendizagem de nós próprios para que a criança consiga perceber que já não precisa desse mecanismo para ter a nossa atenção. Ok? Então, uma das formas de estarmos em contacto com o nosso corpo e percebermos as mensagens que ele tem para nós é olharmos para o formato do corpo e perceber que o formato do corpo nos dá informações sobre o caráter da pessoa e também nos dá informações sobre as suas necessidades de infância que não foram satisfeitas. Então vou-vos dar aqui a indicação de algumas características de alguns corpos que pode ajudar a que vocês identifiquem na vossa vida, no vosso próprio corpo. Imaginem, por exemplo, agora tenho que ler aqui um bocadinho, está bem? Um corpo estreito e contraído, aquelas pessoas que parece que ficam invisíveis num grupo, em que têm os ombros inclinados para a frente, os braços estão sempre colados ao corpo. Normalmente são pessoas magras, que ocupam muito pouco espaço e que não gostam de incomodar. Têm um corpo disforme, têm normalmente um sistema muscular sólido, um rosto e olhos pequenos e uns olhos que parece que transmitem um vazio, como se não estivesse cá. E uns olhos que refletem também grandes medos. Então, normalmente estas pessoas, atenção mais uma vez, isto é regra geral, existem exceções e isto não é para toda a gente, isto são só tópicos. Normalmente estas pessoas sentiram-se rejeitadas e adotam normalmente uma postura de fugídio. Depois, por exemplo, outro corpo. Um corpo alto, corpo longo, magro, a quem falta tónus muscular e que parece que as pessoas não se conseguem manter direitas, não conseguem suster a sua coluna. Ou seja, quando o corpo está nesta postura que parece que não consegue suster a sua coluna, é como se a pessoa estivesse a transmitir uma necessidade de apoio.
Normalmente estas pessoas têm as costas curvadas, os ombros caídos e as pernas fracas. E podem ter algumas partes do corpo assim mais flácidas. Têm os olhos grandes e tristes e que parecem atrair o outro pelo olhar. Então, normalmente estas pessoas sentiram-se abandonadas e têm uma postura de dependente. Depois há outro corpo, como um corpo rechonchudo, com excesso de gordura, normalmente é uma estatura baixa, um pescoço grosso e tem muitas tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Normalmente tem um rosto redondo, os olhos bem abertos e inocentes, como se fosse uma criança que tem grande interesse por tudo e um desejo de viver várias experiências. Normalmente estas pessoas desenvolvem uma estrutura a nível de costas muito boa, porque é como se elas dissessem: eu tenho arcabouço para carregar cada vez mais. E quanto mais elas põem às suas costas, mais aumentam o peso. Então, normalmente as dores nas costas deve-se a um sentimento de falta de liberdade. Normalmente estas pessoas engordam em função do lugar que acreditam que têm de ocupar na vida daqueles que lhes são próximos. E também para dar a si próprio uma razão para não desfrutar dos seus sentidos. Estas pessoas, por norma, passaram muitas situações de humilhação. Outro corpo, um corpo que exibe força e poder, parece que diz que eu sou responsável, podem confiar em mim. Normalmente tem o peito abaulado e o ventre abaulado, tem uma voz forte, um olhar intenso e sedutor e tem o dom de fazer os outros sentirem-se especiais e importantes. Captam tudo muito rapidamente. Estas pessoas normalmente sentiram muito o sentimento de traição de confiança e adotaram muito uma postura de controlador. Outro tipo de corpo, um corpo direito, rígido, o mais perfeito possível, proporcional, com ombros direitos à mesma largura das ancas, uma cintura estreita, um olhar brilhante, um maxilar bastante tenso e o pescoço rígido. Normalmente são pessoas vivas, com movimentos dinâmicos, mas que os seus gestos são rígidos, sem grande flexibilidade. Ruborizam facilmente quando estão a contar uma coisa que não consideram correta. E têm frequentemente as pernas e os braços tensos, mesmo que estejam em repouso. Normalmente estas pessoas sentiram-se injustiçadas e adotam muita postura de rígido. Então, já conseguem perceber que existem muitos tipos de corpos, muitos tipos de formatos de corpos e que cada formato nos dá a indicação daquilo que foi a infância daquela pessoa e da forma como a pessoa lidou com esses desafios. Falar agora aqui daquilo que são as deficiências corporais, físicas. Então, algumas pessoas nascem com deficiências físicas ou mesmo psicológicas e outras pessoas também ao longo da vida vão adquirindo estas deficiências físicas ou psicológicas. Aqui a questão, a nível de uma visão sistémica, é para quê? Qual é o papel desta característica da pessoa para ela e para a família? Ou seja, todas as deficiências têm uma mensagem, têm uma missão na vida da pessoa e na vida da família a que ela pertence. E esta missão vai depender de família para família. É um assunto que precisa de ser visto. Não existe uma regra geral. E podemos observar isso nas constelações e perceber para quê. Para que é que esta deficiência existe nesta pessoa e existe dentro desta família. Agora, vou-vos dar indicações de algumas formas como nós abusamos ou deterioramos o nosso corpo. Quando nós não damos descanso suficiente ao nosso corpo ou damos muito descanso. Parece estranho, não é? Eu vou explicar. Então, sabem aquelas pessoas que dormem muito? Muito, muito? Não tem problema se for uma vez por outra. Mas se for um assunto recorrente,
podem se perguntar do que é que vocês estão a fugir. Porque quando eu estou a dormir, eu não estou na realidade. Quando eu estou a dormir, eu não estou a enfrentar a minha vida. Então eu posso ter esta noção do que é que eu estou a fugir. E quando eu durmo pouco, vocês sabem que o sono é muito importante na saúde física e mental, pois é durante o sono que o organismo recupera o desgaste físico e mental, economizando energia, consolidando a nossa memória e impulsionando o nosso sistema imunológico. E também recarrega o coração e o sistema cardiovascular para o dia seguinte. Então, uma noite mal dormida prejudica a coordenação motora e a capacidade de raciocínio. Então, se eu estou a dormir mal, eu posso perguntar-me o que é que está a ocupar a minha cabeça? Que assunto é que eu ainda não consegui resolver e que está a ter impacto na forma como eu durmo? E depois também posso ir um pouco mais além e perguntar assim: se as consequências de dormir mal são estas que acabei de dizer, então para quê? Para que é que eu quero ter uma coordenação motora prejudicada? Para que é que eu quero ter uma capacidade de raciocínio insuficiente? É um mergulho mais profundo. Outra forma de nós abusarmos ou deteriorarmos o nosso corpo é através da ingestão de alimentos, seja por excesso ou por déficit, seja por a qualidade dos alimentos, seja pela quantidade dos alimentos. Outra forma de maltratarmos o nosso corpo é quando nós não tratamos das nossas emoções. Então, quantos de nós têm a noção do que se sente a todo momento? E se nós não nos apercebemos das emoções que temos, como podemos manifestá-las de forma adequada no momento exato? A verdade é que muitos de nós vai acumulando as emoções e nem se apercebe que está a acumular. Então, quantos de nós alimentam emoções que nos são nocivas em doses exageradas? Outra forma de deteriorarmos o nosso corpo é quando não tomamos as rédeas dos nossos pensamentos e deixamos o corpo envolvido em pensamentos negativos. Já falei muitas vezes desta parte, deste item, mas nunca é demais. Porque é muito importante nós trabalharmos os pensamentos negativos recorrentes, porque eles têm um peso naquilo que é a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e eles fazem com que o nosso corpo pague um preço. E muitas vezes esse preço é muito elevado. Tomem atenção. Outra forma que nós temos de deteriorar o nosso corpo é quando usamos contra nós próprios a palavra. Então, é muito importante aquilo que falamos e a forma como falamos connosco próprios e como nos expressamos e qual o tom de voz com que usamos, com que falamos connosco, ou seja, naquilo que é o nosso diálogo interno. Que emoção é que nós colocamos quando estamos a falar connosco? Então, vou-vos dar um exemplo. Eu vejo pessoas que falam com elas próprias e dizem assim: ai, que parva que eu sou! Ai, eu não faço nada direito! Ai, que estúpida! O que é que vocês acham que é o impacto? Qual é que vocês acham que é o impacto destas palavras no corpo da pessoa? Como é que a pessoa se vai sentir lá dentro, no final do dia? Vai estar tranquila e harmoniosa? Ao falar mal dela própria, ela está a pôr toxicidade para dentro dela. E se ela faz isto com ela, imaginem o que ela faz com os outros. Porque nós fazemos com os outros o que fazemos connosco. Então, atenção ao meu diálogo interno. Está bem? Outra forma de nós deteriorarmos o nosso corpo é ingerindo exageradamente substâncias como álcool, café, medicamentos, tabaco e drogas. Outra forma de deteriorarmos e abusarmos do nosso corpo
É quando usamos o nosso corpo como moeda de troca, normalmente com cariz sexual. E aqui eu não estou só a falar de prostituição, eu estou a falar das pessoas que usam o seu corpo para obter algo. E eu acho que qualquer um de nós já passou por isto. Seja a nível de um relacionamento amoroso, outros passaram a nível de relacionamentos profissionais, em que há o uso do corpo para obter algo. Esta também é uma forma de abusar do nosso corpo. Outra forma de abusar do nosso corpo é quando nós não estamos presentes para ele e quando não o ouvimos. Quantos de nós têm hábitos de estar no aqui e no agora? Porque se nós não estamos no presente, como é que podemos ouvir atempadamente o nosso corpo? Como é que podemos discernir as mensagens que ele nos dá? Então precisamos de estar a todo momento, no mesmo lugar, no mesmo tempo que o nosso corpo. Outra forma de abusar do nosso corpo é não darmos conta do quanto ele grita diariamente. E ao não darmos conta, vamos obrigando o nosso corpo a dar-nos sintomas para que a gente possa lhe dar atenção. Fecho esta palestra com uma pergunta. Como é que vocês tratam o vosso corpo? Como é que têm abusado dele? E como é que querem mudar isso? Como é que querem ter uma relação mais saudável com o vosso corpo, de modo a terem uma vida mais saudável? Até já!